rapaz lobo de Vera Cruz de Marmelar. Um mistério esquecido. No interior silencioso de Portugal, mais precisamente na pequena localidade de Vera Cruz de Marmelar, um caso sombrio e quase desconhecido ecoa como uma lenda. Mas para muitos, o que aconteceu ali foi assustadoramente real. Tudo começou no final da década de 1960, quando um jovem camponês começou a apresentar mudanças comportamentais tão estranhas quanto assustadoras, sendo logo apelidado pelos moradores como o Rapaz Lobo. Antes de entrarmos nesse caso perturbador, vamos fazer um pacto rápido, mas sem sangue, eu prometo. Se ao final deste vídeo, você sair com um arrepio na espinha, ou com a estranha sensação de que tem algo te observando, então você vai deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém corajoso o bastante para ver isso até o fim. Mas se você já sentir esse calafrio agora, bom, já sabe o que fazer. E aí, acordo fechado? Então prepare-se. O que você vai ouvir agora não é uma história qualquer. É um sussurro vindo do lado mais sombrio da realidade. De origem simples e criado em uma família tradicional da zona rural de Vera Cruz de Marmelar, o jovem, cujo nome verdadeiro jamais foi oficialmente revelado, talvez como uma forma de proteger sua identidade e poupar os parentes do estigma, era, até então, conhecido por seu comportamento discreto. Reservado, calado e muitas vezes retraído, parecia apenas mais um adolescente comum. No entanto, algo profundo e obscuro começou a emergir de dentro dele, transformando por completo a sua personalidade. Os primeiros sinais foram surtos de raiva intensos e inexplicáveis, que surgiam sem qualquer motivo aparente, em horários aleatórios do dia ou da noite. Mas o que mais chocava era o que vinha em seguida. Durante essas crises, o rapaz passava a rosnar como um animal selvagem, latia com uma força desumana e, em certos momentos, movia-se de quatro, como um verdadeiro lobo possuído. O detalhe mais perturbador relatado pelas testemunhas, no entanto, era o olhar. Seus olhos, antes castanhos e comuns, tornavam-se negros como breu, completamente tomados por uma escuridão anormal, como se algo não humano estivesse espreitando por trás daquele corpo. O que a princípio foi visto apenas como uma crise nervosa, talvez resultado de traumas ocultos ou de uma perturbação mental, logo ultrapassou os limites da compreensão clínica. Os episódios se intensificavam com uma frequência alarmante, cada vez mais violentos, assustadores e impossíveis de serem explicados pelas vias da medicina tradicional. Foi então que os mais velhos da aldeia, homens e mulheres calejados pelas histórias do interior profundo de Portugal, onde o folclore se entrelaça com a realidade, começaram a enxergar o que muitos temiam admitir. Aquilo não era humano. Na visão deles, o rapaz não estava apenas doente, ele estava sendo tomado. Alguns afirmavam se tratar de uma possessão demoníaca, uma entidade obscura que havia se apossado de sua alma. Outros, porém, sussurravam algo ainda mais antigo, sombrio e proibido: licantropia, a maldição do lobo. Um castigo ancestral, segundo o qual um espírito selvagem, cruel e insaciável se funde ao corpo da vítima, condenando-a a perder sua humanidade nas noites frias e escuras. Os boatos ganharam força, e o medo se espalhou. Afinal, em uma aldeia onde o sobrenatural nunca foi apenas lenda, cada olhar estranho, cada uivo à distância, cada sombra atravessando o mato podia ser ele, o rapaz lobo. Foi em uma noite sem luar, quando o silêncio das colinas era cortado apenas pelo sussurrar do vento entre as oliveiras, que o terror atingiu seu ápice. Testemunhas relataram que, por volta da meia-noite, o rapaz foi visto correndo completamente nu pelos campos áridos da região, com o corpo coberto de arranhões e lama. Ele se movia de forma animalesca, em quatro patas, alternando grunhidos com uivos lancinantes, sons tão profundos e assustadores que pareciam vir de algo não deste mundo. Os moradores, tomados pelo pânico, apagaram as luzes, fecharam as trancas com mãos trêmulas e se esconderam atrás de portas reforçadas por fé e medo. Mas o horror não parou por aí. Um dos vizinhos, um idoso conhecido na vila por sua coragem inabalável e por zombar de histórias de lobisomens, foi encontrado horas depois caído à beira do antigo celeiro abandonado.
Estava desacordado, com os olhos abertos em choque e o rosto pálido como cal. Quando finalmente recobrou a consciência, sua voz mal conseguia sair. Tremendo, ele murmurou o que muitos já temiam ouvir. Eu vi com esses olhos, um bicho com forma de homem, mas com dentes e garras como os de um lobo raivoso. Ele me olhou, ele me viu, e aquilo não era humano. Desde então, o velho nunca mais foi o mesmo. Passou a rezar compulsivamente. Mantinha sal grosso nas janelas e jamais saía de casa após o pôr do sol. Foi numa noite abafada de verão, quando as cigarras já haviam silenciado e a vila parecia mergulhada num torpor inquietante, que o caos se instaurou de forma brutal. Um som estranho cortou o ar. Um uivo longo, gutural, quase antinatural, como se uma fera desesperada estivesse clamando à lua por algo perdido. Quem ouviu, nunca mais esqueceu. Era um uivo que arrepiava a espinha e parecia penetrar diretamente na alma. Logo depois, moradores começaram a relatar a visão aterradora do jovem correndo completamente nu pelos campos de Vera Cruz de Marmelar, com o corpo coberto de terra, sangue e arranhões, em plena transformação. Seu andar alternava entre bípede e quadrúpede, como se seus ossos estivessem lutando contra a forma humana que o prendia. Ele rosnava e latia como um lobo possesso, os olhos escuros como a noite, vazios de qualquer traço humano. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Portas foram trancadas com crucifixos pendurados nas maçanetas, janelas fechadas com tábuas, e orações ecoaram pela aldeia em sussurros desesperados. No entanto, nem todos conseguiram se proteger a tempo. A situação atingiu um ponto de ruptura. Os gritos, os uivos, os arranhões nas paredes e o olhar animalesco do rapaz já não podiam mais ser ignorados. A pequena comunidade, sufocada pelo medo e pelo mistério, sussurrava entre si sobre maldições antigas, possessões e pactos com entidades obscuras. Desesperados e sem alternativas, os pais do jovem decidiram buscar ajuda além do entendimento médico. Foi então que um padre veterano, vindo da cidade de Beja, conhecido por lidar com casos que a igreja prefere não comentar, foi chamado às pressas. A cerimônia não ocorreu diante dos olhos da vila. O ritual foi conduzido às escondidas, no interior da velha igreja da aldeia, numa noite sem lua, com as janelas cobertas e apenas a luz bruxuleante das velas iluminando os rostos tensos. O padre, homem de fé inabalável e olhar severo, manteve um diário pessoal onde registrava casos que desafiaram sua crença. Naquela noite, ele escreveu algo que anos depois ainda causava calafrios. Jamais vi nada parecido. O rapaz, ao me ver, sorriu com um desprezo que não era dele. Falava em línguas que nem o latim podia decifrar. Cuspia, blasfemava, gritava nomes de demônios que até os livros proibidos temem registrar. E num instante de puro horror, sua mandíbula pareceu se deslocar, como a de um cão prestes a devorar. Aquilo não era humano. Durante o ritual, os bancos tremeram. A temperatura caiu bruscamente, e a vela principal da nave apagou-se sozinha. O cheiro de enxofre tomou o ambiente. Testemunhas dizem que, mesmo com o jovem amarrado, seu corpo se contorcia de maneira impossível, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. O padre, embora experiente, teria deixado o local pálido e em silêncio, recusando-se a comentar o ocorrido por dias. A vila nunca mais foi a mesma após aquela noite. E o nome do padre? Desapareceu dos registros oficiais da paróquia meses depois. O ritual de exorcismo não foi um evento simples ou rápido. Ao contrário, estendeu-se por 3 dias inteiros de agonia, fé e desespero. 2 padres se revezavam em turnos, exaustos física e espiritualmente, numa luta que parecia ser mais contra o próprio inferno do que contra um simples mal terreno. A cada sessão, a igreja parecia mais pesada, como se forças invisíveis tomassem conta do espaço sagrado. Os sinos, mesmo sem serem tocados, soaram em 2 ocasiões, assustando até os mais céticos. Gritos bestiais ecoavam pelas paredes de pedra, misturados a preces, latidos e sons que nenhum animal conhecido é capaz de emitir. Em certo momento, relatos indicam que o rapaz chegou a levitar brevemente,
arqueando o corpo em posições antinaturais, os olhos completamente negros, o rosto distorcido por expressões que jamais haviam pertencido a ele. Ao fim do terceiro dia, o silêncio tomou o local como um túmulo. Quando os sinos da igreja tocaram ao meio-dia, agora de forma natural, os padres emergiram carregando o corpo do jovem. Estava vivo, mas frágil como se tivesse envelhecido décadas em poucas horas. A pele pálida, os olhos fundos e o olhar perdido davam a impressão de alguém que voltava de um lugar onde nenhum ser humano deveria pisar. A presença que parecia habitá-lo havia partido, segundo os religiosos. Mas o preço foi alto. O rapaz nunca mais foi visto em público. Recolheu-se a uma vida de solidão e silêncio absoluto. Vivia trancado em casa, de onde só saía à noite, escondido nas sombras, como se temesse ser visto, ou reconhecido por algo que ainda espreitava no escuro. Os poucos que o viram afirmam que jamais voltou a ser o mesmo. O olhar continuava inquieto, como se vigiasse constantemente algo atrás de si. Alguns dizem que era vergonha. Outros acreditam que era o medo de que aquilo que um dia o possuiu pudesse voltar. Morreu anos depois, em circunstâncias igualmente misteriosas. Seu enterro foi simples, sem cerimônia. Nenhuma cruz foi colocada em seu túmulo. E o que quer que tenha sido expulso dele naquela igreja, nunca mais foi visto. Pelo menos não ali. Esse caso, embora envolto em pavor e mistério, permaneceu por décadas restrito aos sussurros das redondezas de Vera Cruz de Marmelar. A igreja local, temendo um escândalo que pudesse abalar a fé da comunidade ou atrair curiosos indesejados, teria imposto silêncio absoluto sobre os acontecimentos, inclusive orientando os envolvidos a não comentar o ocorrido com ninguém de fora. A própria família do rapaz adotou um silêncio absoluto, como se tentar esquecer fosse a única forma de seguir em frente, ou quem sabe de manter a entidade afastada. Mesmo assim, os ecos daquela história sobreviveram. Ainda hoje, idosos da região contam, com olhos atentos e voz baixa, fragmentos do que presenciaram ou ouviram de parentes e vizinhos. Alguns relatam ter ouvido uivos distantes em noites de lua cheia, muito tempo depois de tudo ter supostamente acabado. Outros juram ter visto, por instantes, uma sombra agachada entre as árvores da serra, com olhos que refletiam como brasas. Esses relatos, passados de geração em geração, funcionam quase como um alerta velado entre os habitantes da vila. Certas forças existem, e provocá-las, mesmo por curiosidade, pode ser uma escolha sem volta. Em Vera Cruz de Marmelar, o caso do rapaz lobo ainda paira no ar como uma cicatriz silenciosa daquilo que nunca foi plenamente compreendido, e que talvez nunca deva ser. Antes de encerrar, fica um aviso. Em um mundo onde o inexplicável se esconde nas frestas da realidade, casos como o do rapaz lobo de Vera Cruz de Marmelar servem como lembrete de que nem tudo pode, ou deve, ser explicado. Afinal, o que realmente aconteceu naquela aldeia portuguesa? Teria sido uma possessão demoníaca? Uma maldição antiga ligada à licantropia? Ou algo ainda mais obscuro, que jamais deveria ser nomeado? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em forças sobrenaturais capazes de transformar um ser humano em algo monstruoso? Se esse tipo de história te fascina, não esqueça de deixar o like, compartilhar com quem ama o oculto e se inscrever no canal News Web Doc, ativando o sino para não perder nenhum novo mistério. Temos muito mais casos reais, obscuros e quase esquecidos para revelar. Histórias que desafiam a lógica e arrepiam até os mais céticos. E lembre-se, o desconhecido não desaparece só porque a gente escolhe ignorar. Nos vemos no próximo mergulho no inexplicável. Até lá, cuidado com os uivos na escuridão.